Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Em outra versão, por que vocês ainda são tão tímidos? Eu gosto dessa versão do medrosos. A gente está aqui agora em um contexto onde Jesus convida os discípulos para entrar no barco e se direcionar para outro lugar. E no meio desse trajeto no mar, acontece uma grande tempestade. E durante essa tempestade, o vento começa a soprar tão forte, tão forte, tão forte, que as ondas arrebentavam com força em cima do barco e o barco já estava ficando cheio de água. Imagine esse contexto, não sei se você já andou de barco, já andou de navio, já fez algum cruzeiro, alguma viagem, algo assim, mas imagine você, olha como é você estar em uma situação que realmente é atormentadora. Você está dentro do mar e de repente essa tempestade começa, você não tem para onde correr, você não tem como se salvar. Acredito que naquele tempo não houvesse salva-vidas, colete salva-vidas e nada disso, então eles estavam numa situação que realmente, se o barco encher de água, a gente vai afundar, a gente vai morrer, a gente vai naufragar, que a gente vai morrer, não tem nem pra onde correr. Eu seria a primeira a morrer, porque eu não sei nem nadar. Cairia ali e já era pra Patrícia, né? E aí, aqui cara, Jesus é muito lindo. Porque, e isso que eu gostaria que você sentisse também, ao se sentar e fazer o teu devocional, sabe? Estudar, ter o teu momento com Deus, intimidade. Porque cada vez que você senta para ler a palavra, Deus te traz algo novo, algo diferente. Algo que é para hoje, sabe? Um pão novo, diário. E aí eu tava aqui analisando algumas coisas que nós temos dois tipos de pessoas aqui, e dois contextos diferentes. Analisa comigo que eles estavam no mesmo barco, no mesmo mar, contemplando a mesma tempestade, porém nós temos dois tipos de pessoas. Os discípulos, aqueles que representam aqui o papel dos discípulos, que no meio dessa situação todas ficaram desesperados e não sabiam o que fazer, não tinha para onde correr. Deus, nós vamos morrer, né? E tinha Jesus, que estava no mesmo barco, na mesma tempestade, só que ele estava dormindo, diferente dos discípulos que estavam ali aterrorizados, arrancando os cabelos já. Jesus estava ali, dormindo, descansando. Como pode isso? Então, o que acontece aqui? Todo aquele vai e vem, aquele vendaval, e barco balança e enche de água e tal, tal. E vai trazendo aí pra você, tá? Quais são as tempestades da vida que você tem enfrentado hoje? Sempre que eu leio a palavra, eu tento puxar pros meus dias. Aplicar na nossa vida, senão não tem sentido você ler a palavra se você não aplicar na sua vida. Quais são as tempestades que a gente enfrenta diariamente? Que nós escolhemos nos posicionar que nem os discípulos. Ficar ansioso, não saber para onde correr, se desesperar, arrancar os cabelos, gritar, sabe? E aí aqui eles falam, mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? E aí eu fui pesquisar, porque algo me chamou a atenção aqui, que assim, ó, primeiro que eles eram seres humanos, tá? Raciocina comigo. Eles eram seres humanos, como eu e você, que questionamos, que perguntamos, que debatemos. Mas aí algo me cutucou assim, ó, por quê? Se eles estavam questionando, o Senhor não se importa se a gente vai morrer, é porque eles realmente não conheciam a identidade de Jesus ainda. Dentro desse contexto aqui, cronológico, eles estavam com Jesus há menos de um ano, porque era no início aqui do ministério público de Jesus, então eles estavam provavelmente há menos de um ano andando com Jesus. O que quer dizer que eles tinham contemplado ali em torno de uns 7, 8 milagres que ainda não tinham nada a ver com acalmar a natureza, ou cuidar, comandar a natureza. Eles tinham contemplado a cura ali da sogra de Pedro, paralíticos, coxos ali, mas nada referente à natureza. Então, eles ainda estavam em formação, num processo de crescimento na fé, conhecendo quem realmente era esse Jesus. E se nós formos analisar nas escrituras, no tempo ali onde eles estavam vivendo, só mexia com a natureza, comandava ventos e tempestades, quem fosse Deus, era só Deus quem tinha esse poder. Então, automaticamente, quando eles questionam, mestre, tu não se importa que a gente vai morrer? Quer dizer que não se passava na cabeça deles que Jesus pudesse realmente comandar uma tempestade. E aí eu fiquei aqui catutando comigo mesma que quantas vezes nós nos deparamos com algumas situações que nós achamos que é difícil demais, que nós achamos que ninguém tá passando por isso, que é só a gente que tá vivendo isso, situações onde parece que estamos sozinhos,
Porque por mais que os discípulos estivessem ali, todos eles reunidos em um barco só, se acontecesse do barco afundar, todos eles iam morrer. Não tinha um para ajudar o outro, não. Todos eles iam morrer. É como se realmente eles estivessem sozinhos. Não tinha ninguém de fora para ajudar. E muitas vezes nós também nos encontramos em situações assim, onde parece que a gente tá sozinho, que ninguém vai nos ajudar. É eu comigo mesma, e se eu não fizer nada por mim, ninguém vai fazer. E muitas vezes parece que nem a gente consegue nos ajudar, né? A gente tá no meio da tempestade ali e socorro, Deus. Só que aqui, mestre, tu não te importa que a gente vai morrer? Me parece que eles não estavam dizendo para Jesus, faz alguma coisa. Me parece que eles estavam questionando o sossego de Jesus, porque Jesus estava dormindo. Então, pense, o fato de Jesus estar dormindo, descansando em meio a uma tempestade, foi o que despertou neles essa curiosidade. Tu não te importa que a gente vai morrer? Porque tu não tá desesperado que nem nós. E aí que eu analiso e que eu venho aprendendo, porque tudo é um processo. Lembra que eu sempre falo aqui que os nossos comportamentos, eles são aprendidos, são um processo constante, diário. Me parece aqui que eles queriam que Jesus estivesse ali com eles atordoados, só que, muitas vezes, o fato de estar atordoado, de estar ansioso, de correr, de arrancar os cabelos e pensar e gerar aquela emoção negativa, não muda nada. Porque a situação, ela se conclui como ela vai, o desenvolvimento dela. Muitas vezes nos desesperamos à toa, como foi o fato aqui dos discípulos. E aí tu para e pensa, adiantou eu me desesperar? Adiantou? Não adiantou. Olha como é a situação aqui. E aí, Jesus se levanta, quando ele é questionado pelos discípulos, ele não responde os discípulos, de fato. Ele levanta, e aqui a minha Bíblia fala assim, ó, ele se levantou e falou duro com o vento e disse, silêncio, fique quieto. Ou seja, uma total ousadia, com total poder de quem realmente comanda a criação, de quem realmente comanda a natureza. E o vento parou e tudo ficou calmo. Depois que tudo ficou calmo, Jesus volta e questiona os discípulos. Por que vocês são assim, tão medrosos? Aí, o mesmo questionamento, eu pensando, né? O mesmo questionamento que os discípulos fizeram para Jesus, de não te importa que a gente vai morrer? Por que tu tá assim tão descansado? Aí, Jesus volta e rebate esse questionamento. Tipo assim, depois que ele resolveu tudo, ele volta e ele fala, cara, por que vocês são assim tão medrosos? Imagino eu que ele estivesse dizendo assim, eu não tô aqui? Copiem as minhas ações. Descansem comigo. Muitas vezes, não é a tempestade ao nosso redor que nos afunda. Muitas vezes são os nossos pensamentos ansiosos diante da dificuldade, diante da tempestade, que nos faz afundar. Aqui nesse contexto, se nós formos olhar para a questão comportamental, Jesus nos ensina a trocar o nosso pensamento, porque o que gerou esse desespero todo aqui nos discípulos foi o fato de pensar, nós vamos morrer! Pensaram nisso. Cara, a gente vai morrer! Gerou a emoção do medo, gerou medo neles, o que é automático nosso, do ser humano. Essa emoção gerou o comportamento de desespero, ou seja, tudo começa num pensamento. Por que não pensar outro tipo de pensamento? Por que não comandar os seus pensamentos? Por que não trocar os seus pensamentos? Por que não transformar esses pensamentos em algo do tipo, Jesus está no barco, então ele sabe o que vai acontecer. Jesus está no barco e ele tem poder. Lembra que eu falei no início? Por mais que eles não tivessem visto nenhum tipo de milagre ainda relacionado à criação, a comandar a criação, o fato de entender e compreender que Jesus tem todo o poder, quer dizer que eu posso descansar em qualquer situação, porque ele vai estar ali. Então, muitas vezes, ouça isso. Os nossos pensamentos nos geram um medo que é paralisante. E a nossa fé paralisada, ela nos deixa estagnado, gera estagnação. Sabe aquele crente que, deixa tudo na mão de Deus? É um crente que terceiriza tudo? Um crente que passa tudo para a mão de Deus e se Deus quiser vai acontecer? E as coisas não acontecem? Porque Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha com a fé que transforma. Qual é essa fé que transforma? É a fé ligada com a ação. Isso gera transformação. Aqui, os discípulos ainda, eles não tinham total entendimento da identidade de Jesus. Eles não conheciam
essa situação, e para eles realmente foi tudo novo nesse momento. Por isso que a parte do versículo fala que eles se questionaram: meu Deus, é a palavra minha, né? Que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Ou seja, eles ainda ficavam perplexos, ainda ficavam surpreendidos com coisas novas que Jesus fazia. Agora, eu e você, a gente já conhece muitas. Se você ler a Bíblia, você conhece, né? Se você realmente mergulha na palavra de Deus, você tem um entendimento e você vai desenvolvendo esse relacionamento com Deus, ele vai te fazendo conhecê-lo passo a passo, não só de ouvir os outros falarem. Você vai desenvolvendo um relacionamento com ele. E quanto mais você conhece a palavra, quanto mais você conhece Jesus, menos você fica afoito, perdido diante das situações. Porque você sabe que Deus tem todo o poder. Você sabe que Jesus é quem governa todas as situações. Então, para você hoje, que tal trocar esses pensamentos que te fazem estagnar, trocar esses pensamentos que te fazem ficar parado por pensamentos novos? Ah, Paty, mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Ah, Paty, mas eu não sei se eu... Cara, faz alguma coisa. Busca um relacionamento com Deus. Busca o direcionamento de Deus nos teus passos e Ele vai abençoar os teus passos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará por você. Agora, nós precisamos confiar. Nós precisamos entender o que é que nos faz ficar parado, o que é que diante de uma tribulação, de uma tempestade, nos paralisa e entender que Jesus está ali. Do outro lado, ó, lembra o contexto do barco? Eu tô aqui desesperada, loucamente, e Jesus está ali, ó, do outro lado, descansando, porque Ele tem o controle de todas as coisas. E se eu, que sou a filhinha amada dele, tô aqui com Ele, tô vendo Ele descansar, eu vou permitir ficar aqui agonizando? Eu vou me permitir ficar assim? Não, eu vou descansar junto com meu Pai. Ele é o teu Pai, cara. Ele é o teu Pai, Ele tem prazer em te ajudar, em te auxiliar, em ficar contigo. Agora depende de você, querer ou não, ter esse relacionamento de intimidade para realmente nada mais te tirar a paz nessa vida. Deus te abençoe.